Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque tem uma venda inacreditável do Denner, lateral esquerdo da base. Eu vou te contar essa história. O jogo da reação, né, contra a Ponte Preta, depois da derrota no Clássico para o São Paulo, e uma perguntinha que ficou no ar e eu tô tentando entender essa história. Memphis, camisa 10. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Quem é o lateral do Corinthians que está indo para o Chelsea? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do negócio, incluindo valores e as condições em bônus. Bom, pessoal, chegou a hora, né? Mais do que na hora, né? É o primeiro jogo depois da derrota no Majestoso e o Corinthians precisa reagir. Não com o seu time titular, mas precisa dar aquela reanimada depois daquela derrota cachapante, inesperada, talvez, para muitos, da maneira como ela aconteceu para o São Paulo num clássico. Eu sei que essa resposta ela não vai vir contra a Ponte, ela vai vir no derby, daqui uma semana, no dia 6 de fevereiro. É lá que o Corinthians, que o torcedor do Corinthians vai querer uma resposta. Porque ganhar da Ponte, continuar ganhando do Paulista, como ganhou os 3 primeiros, de Bragantino, Água Santa, Velo Clube, isso aí não faz tanta diferença. Em pontuação faz, mas a derrota para o São Paulo, ela só vai ser amenizada se o Corinthians vencer o Palmeiras. Aí sim vai dar uma crescida do tipo, opa, porque o Corinthians, até pelos números revelados aí, né, nos últimos clássicos contra Corinthians, contra São Paulo e Palmeiras, o Corinthians tem tido muitas dificuldades. Ganhou alguns pontualmente, assim, mas na maioria acabou perdendo ou empatando, mesmo dentro da sua casa. Então, assim, o Corinthians precisa entender como jogar um clássico. Para mim, essa é a maior lição. Os erros defensivos, isso, ok, são mais palpáveis. Você analisa e você percebe, Mateuzinho abandonou ali o Lucas, não teve cobertura, pulou sozinho, cadê a marcação, né, ou individual ou por zona, como é que a gente vai fazer para impedir um elemento surpresa como o Lucas de cabecear dentro da tua área sozinho. Então, assim, esses problemas defensivos que a gente detecta facilmente, eles são solucionáveis. O que você não consegue tocar, o que você não consegue mensurar é aquilo que eu falei para vocês. O São Paulo entrou com sangue no olho, o Corinthians não. Então, opa, porque isso faz diferença. Pode parecer subjetivo o que eu estou falando, mas você tem a sua planilha técnico-tática ali para poder resolver algumas coisas. A outra, que você não resolve na ponta do lápis, que você resolve aqui, ó, é a maneira como você encara um jogo como esse. E me surpreende, porque você ter jogadores do nível de André Ramalho, do Hugo Souza, do Memphis Depay, do Yuri Alberto, do Carrilho, são caras que, assim, deveriam entender um clássico do tamanho que ele é. E não foi o que aconteceu no Majestoso. Então, a resposta contra a Ponte, ela pode vir numa vitória, mas ela precisa vir especialmente no clássico contra o Palmeiras. A escalação deve ser reserva, né, dentro de uma mescla que o Ramon Dias vem fazendo, mas com a manutenção do Hugo, para que o Hugo tenha ritmo de jogo. O goleiro é uma função completamente diferente das outras, né? Então o goleiro ele não pode ficar tão frio a ponto de não jogar. Foi o primeiro jogo do Hugo, tá? Não acho que ele tenha falhado ou comprometido, mas foi o primeiro jogo do Hugo na temporada, esse clássico contra o São Paulo. Ele teve um probleminha aí na sua representação, aí teve amidalite, aí estava trabalhando, né, para ali na sequência, o Donelli ganhou uma sequência, o que foi legal, mas agora o Hugo precisa ter ritmo de jogo, então ele deve jogar. Léo Maná na direita, o Hugo lateral na esquerda, que eu acho bem deficiente, né? Talvez o Palácios possa receber alguma oportunidade, né? Seria interessante. A dupla de zaga com o Félix Torres e o João Pedro Tchoca. Aí eu comemoro a sequência para o Tchoca, né? Que eu acho que ele precisa jogar um pouco mais. O Kaká não me inspira tanta segurança assim. E no meio de campo, Martinez, Charles e Rian, podendo ser o Alex Santana, mas o Alex Santana eu acho que está sendo titular nesse momento, então eu colocaria o Rian, o Martinez e o Charles. O Charles eu também tenho muitas restrições, mas diante de um elenco reserva, é o Charles que tem para colocar ali na função. Ou você joga com Alex Santana e Rian, mas aí o Rian tem sido titular e está com uma sequência forte. Então acho natural ele preservar o Alex Santana. Com o Thales Magno fazendo aquela função mais por dentro, né, vindo de trás, o Romero e o Héctor Hernandes, ou Pedro Raul, né? Então, esse é o time reserva alternativo, que é um time suficientemente bom para bater a Ponte Preta, mesmo jogando fora de casa, mesmo no Moisés Lucarelli. Eu acho que dá para você
conseguir jogar bem, fazer o seu resultado e tal. E em termos de tabela, não é tanta necessidade assim. O Corinthians foi muito bem ganhando as 3 primeiras. É mais para dar uma nova resposta depois do que aconteceu no último clássico. Gente, vamos falar de uma situação que é inacreditável. O garoto Denner tem 16 anos, lateral esquerdo. Fez o primeiro gol do Corinthians na final da Copinha contra o São Paulo e um senhor gol. Ele domina de perna esquerda, ele avança, ele espera o tempo correto, ele corta, né, o defensor, e ele espera o tempo correto de perna direita, ele afunda o goleiro com a bola no alto. Uma frieza tremenda, muita qualidade, o Denner, lateral esquerdo do Corinthians. Só que tem um problema. Ele tem contrato até o fim de 27. Mas a multa rescisória dele é baixíssima, porque o Corinthians tentou negociar com o empresário dele, que é, vejam só, Giuliano Bertolucci, que tem para receber 78 milhões de reais do Corinthians, e o Corinthians não conseguiu renovar o seu contrato mudando essa multa rescisória. Como é que você muda a multa rescisória para o mercado nacional? Você tem que aumentar o salário dele. Porque se o salário dele se mantém como está, a multa é calculada pelo salário. 2.000 vezes esse salário gera uma multa. Só que como o salário é baixo, você tem que renovar para aumentar o salário e poder aumentar a multa. Se você não faz isso, a multa segue baixa. E a multa seguindo baixa, qualquer clube vem aqui, deposita e leva. Isso é lei pela FIFA. Você deposita a multa, você levou. E a gente está falando de 10 milhões de reais para uma joia, uma das principais joias da base alvinegra. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Tudo bem esse contrato estar, ele existir até esse momento, mas ele não pode mais existir nesse molde depois da copinha que o moleque fez, depois de tudo que se fala desse moleque já há algum tempo. É papo de chamar o empresário e dizer, vamos resolver. Só que é aquela história. Como o Corinthians tem um rabo preso, como o Corinthians tem uma dívida estratosférica com um empresário, que é justamente o empresário desse cara, não consegue. Não consegue porque é interesse do empresário também negociar o jogador para fora, de uma forma prematura. Alguns milhões de euros, por menor que seja para o clube, entram com uma comissão muito boa para o empresário está na dele, está fazendo o negócio dele e fazendo o jogo duro com o clube que lhe deve. Então, essa é a consequência, esse é o reflexo, é o impacto quando você não negocia bem, quando você tem amadorismo na sua gestão, quando você não tem profissionalismo, quando você comete alguns erros a ponto de ficar refém de algumas situações. E é isso, não é de hoje. Corinthians está refém de alguns empresários. E nesse caso, culminou justamente do menino Denner ser agenciado pelo empresário que detém o maior crédito junto ao Corinthians, né? Que é justamente esses 78 milhões de reais. Cara, tem que resolver. A diretoria do Corinthians teria que resolver. Olha, nós estamos te devendo isso, nós vamos resolver, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Denner precisa aumentar o salário dele, renovar para a gente aumentar a multa e segurar ele por aqui pelo menos mais um tempo. Mas não. Ao que tudo indica, o Corinthians não está conseguindo fazer isso. E ao poder perder ele para o mercado nacional por 10 milhões de reais, que qualquer clube hoje, e lateral esquerdo, é artigo de luxo no mercado, tá? Artigo de luxo. Então, qualquer clube depositando 10 milhões de reais leva. O que o Corinthians está fazendo? Está negociando de forma antecipada ele para fora, mesmo sem o valor adequado. Porque esse moleque valeria muito mais daqui para frente. Mas, nesse momento, está encaminhando uma venda para o Chelsea por 8 milhões de euros. A gente está falando de um lateral, de uma das promessas da base do Corinthians, uma função extremamente carente hoje, de um menino muito promissor, que tem 16 anos, que obviamente só vai se transferir quando completar 18, mas por 8 milhões de euros. Diante de um futebol muito inflacionado, diante de cifras malucas que os clubes estão pagando, isso é nada. Isso é um pastel e um refrigerante, gente. Isso é troco de bala. O Vitor Reis, eu sei que o Palmeiras não é muito parâmetro nesse momento, porque elevou a régua muito para cima, né, com tudo que vem fazendo na base, mas vendeu o Vitor Reis por 35 milhões de euros. E aí o Corinthians estaria vendendo um lateral dos melhores já surgidos nos últimos tempos por 8 milhões de euros, podendo chegar a 12 milhões e meio com algumas metas estabelecidas, né, mais 4 milhões e meio de euros. Mas o fixo é 8 milhões de euros. 16 anos e ele só se transferiria ao chegar aos 18. É surreal
que o Corinthians esteja refém de um empresário a ponto de rifar uma base, um jogador da base tão promissor como o Denner, que é primo do Gabriel Magalhães, inclusive, que é bem torcedor do Corinthians, zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira. Bom, gente, para fechar, eu trago mais informações na sequência a respeito disso, tá? Dessa venda do Denner. O Fabinho Soldado foi no Podpah, lá na rapaziada do Podpah, contou a carreira dele, falou da chegada dele ao Corinthians, se esquivou de algumas perguntas, né, que os meninos fizeram lá sobre reforços e tudo mais, sobre Pogba, só que aí ele se entrega, né? Pô, não teve nenhum oi, ele falou, não, tem um oi do atleta, tem um oi pra gente, né, aquele jeito do Fabinho falar e tal, né, mais travadão, assim e tal. Falou que o Memphis está ajudando muito nesse processo, tudo que a gente já falou aqui, tá? Não tem nenhuma novidade. Nem coloquei na manchete desse vídeo para não fazer clickbait com vocês aí, né? Meu Deus, Fabinho Soldado falou sobre o Pogba. Não falou nada que a gente já não soubesse. Que há uma aproximação, há uma conversa, tudo que vocês já sabem, e que depende agora, e isso ele nem falou, isso é um complemento meu, depende de uma operação financeira aí para trazer o jogador, mas ele fala, em outras palavras, estamos sempre atentos a grandes jogadores, a grandes oportunidades e tal, então se tiver oportunidade para trazer um jogador como esse, claro, pô, é óbvio, não sei o quê e tal, então ele não confirma, mas ao mesmo tempo dá indícios de que conversas existem, que é tudo que a gente já falou para vocês, depende de muita coisa, não tem nenhuma atualização, isso que eu queria dizer. Agora, tem uma pergunta que me chamou muito a atenção do Igão pro Fabinho Soldado. Tá rolando um papo aí, o Memphis vai ser camisa 10 e, e aí o Fabinho dá uma travada. Ele meio que... É uma situação que a gente precisa entender melhor. Eu falei, oi? É uma situação que a gente precisa entender melhor? E aí os meninos até percebem, né? Eles falam assim, opa, pois é, tá rolando essa história, o Memphis vai ser o 10 do Corinthians e tal. Ele tem jogado mais vindo de trás, uma função que o Ramon tem colocado ele, o que não quer dizer nada, né? Mas enfim, jogando muitas vezes atrás dos atacantes. Mas a camisa 10 tem dono, né, gente? Eu sei que o Memphis é o grande jogador, eu sei que o Memphis, na seleção da Holanda, ele usa 10, né? Eu sei que ele é o investimento mais alto, eu sei que ele é o astro do time, mas o Corinthians já tem o camisa 10, né, gente? Ou estava no contrato do Memphis que ele tinha que ser camisa 10? No segundo ano, ou depois de um tempo? Não sei. O Memphis hoje usa 94, que é o seu ano de nascimento, né? Se eu não me engano. E ok ele querer usar 10, mas a 10 tem dono, né, gente? E o cara tá voltando, que é o Rodrigo Garro. Vão tirar 10 do Garro mesmo? Uma coisa é você tirar do Matias Rojas. Tipo, dá ela aqui. Outra coisa é você tirar do Rodrigo Garro, mesmo que seja para dar para o Memphis Depay. Me chamou a atenção. O Soldado não negou, mostrou até um certo desconforto com a pergunta e indicou que pode acontecer. Será? O que vocês acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima ou a qualquer momento com mais informações. Valeu, gente! Até mais. Tchau! Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que está mesmo vendendo o lateral esquerdo Denner. Só 16 anos de idade, seu destino é o Chelsea. Importante lembrar que ele só pode se mudar para o clube inglês quando completar 18 anos, mas a operação está praticamente sacramentada, 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, tá? E esses bônus estão todos atrelados à participação do jogador no time principal. A cada determinado número de jogos, o Corinthians recebe uma grana desse bônus que pode chegar a 4 milhões de euros. O Denner é muito bem avaliado no futebol internacional. Há quem garanta que ele está entre os 3 melhores laterais da sua idade. Só para lembrar que com 16 anos na temporada passada ele era titular do Sub-20. Na Copa São Paulo de Juniores esteve em 8 partidas com 3 gols e 1 assistência. Jogador frequentemente convocado para as categorias de base da seleção. Em breve disputará o Sul-Americano. Mas Nicola, por que o Corinthians vendeu alguém com tanto potencial por um valor tão baixo? O problema está na multa rescisória do atleta, especialmente para clubes brasileiros. Qualquer time do Brasil pagando 10 milhões de reais
ao Corinthians pode levar o atleta, isso porque a multa nacional é calculada de acordo com o salário multiplicado por 2.000. Isso equivale aos 10 milhões de reais. Para evitar a perda do Denner para um clube brasileiro, atleta que é representado pelo Juliano Bertolucci, com quem o Corinthians tem um enorme problema, o Bertolucci está cobrando na justiça 78 milhões de reais, houve o acordo, venda para o Chelsea, 8 milhões de euros fixos, mais 4 em bônus. A entrega acontece quando ele completar 18 anos, menino que faz 17 anos agora no mês de fevereiro. Ao menos entra dinheiro para o Corinthians, mas dá para dizer que é uma venda bastante ruim, levando em consideração todo o potencial desse atleta que é muito, mas muito, muito acima da média. E você, o que pensa sobre a negociação? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com outras notícias. Tchau!